Bem, eu pensei neste fim de semana, depois de orar e ponderar, que eu queria ensinar algumas coisas a você sobre como lidar com a tentação. O que fazer quando você está sendo tentado? Como ficar um passo à frente do diabo? Isso parece bom para alguém aqui? Em vez de deixar o diabo persegui-lo, esteja sempre um passo à frente dele. Alguém aqui já foi tentado? Ok. E sabe, quando falamos de tentação, estamos falando de tudo, desde a tentação de se preocupar, de ser invejoso, de ser ganancioso, a tentação de ser egoísta e egocêntrico, até chegar à tentação de mentir, de roubar e cometer adultério, fazer todos os tipos de coisas. E então, eu acho que não há nenhum de nós que nunca experimentou uma tentação, e eu acho que não existe muitos de nós que provavelmente não experimente isso de uma forma ou de outra, basicamente todos os dias. Eu quero que você saiba que a tentação não é pecado. Acho que muitas pessoas pensam, eu não deveria me sentir assim, ou pensar nisso, ou, sabe, como eu poderia querer isso, ou eu não deveria ficar bravo, não deveria sentir-me assim. E claro, eu me conheço há muitos anos e toda vez que eu me sentia tentada a fazer algo de errado, especialmente se fosse algo muito forte, que não desaparecesse logo, eu pensava, tem algo de errado comigo? Será que sou salva mesmo? Como posso pensar assim? Como posso sentir-me assim e ser uma cristã? Alguém aqui está comigo nessa? Você já se sentiu assim? Nós achamos que devemos ser amorosos e maravilhosos o tempo todo e nunca ter um pensamento ruim e nunca sermos gananciosos. E sabe, esta não é a realidade, porque embora tenhamos o Espírito Santo e sejamos nascidos de novo, há um monte de coisas boas em nós, mas ainda temos uma carne que precisamos enfrentar. E há uma guerra, por assim dizer, que acontece em nossa alma, sabe? Agora, se você se alimentar da palavra, você vai ganhar a maioria das guerras, porque se o seu espírito for mais forte que sua carne, então você sairá como vencedor sempre. E um dos maiores problemas que eu acho que nós temos, e você ouvirá algumas coisas sobre isso neste fim de semana, é que eu quero ser clara, acho que temos ouvido leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra, mas na verdade a Bíblia diz que devemos estudar a palavra. A grande diferença entre leitura e estudo. Na verdade, se você estudar a palavra ler, até mesmo no grego, ela significa conhecer plenamente, perceber, afirmar e entender. Então isso é bem diferente do que pensamos sobre apenas ler um capítulo por dia, colocando uma marca no nosso calendário, continuando a fazer nossas coisas porque já terminamos nosso momento bíblico. E nos sentimos culpados se não tivermos o nosso momento bíblico. Mas nós não estudamos a Bíblia para Deus, Ele já conhece, foi Ele quem a escreveu. Então, precisamos estudá-la para nós mesmos. Amém? E é ótimo ler, é ótimo ouvir outras pessoas. Eu estou feliz porque você está aqui me ouvindo. Hoje, nós podemos ter tantas palavras com apenas o apertar de um botão. É incrível. Você pode baixar tudo. Você tem a Bíblia no seu telefone, você pode abrir uma escritura a caminho do trabalho, pode ler um devocional rápido, pode ouvir um áudio de pregação de alguém a caminho do trabalho, você pode receber uma palavra em seu computador, mas quer saber? Acho que precisamos trocar alguns downloads por um pouco mais de escavação. Amém? Às vezes fica um pouco fácil demais, e é tão fácil para nós que nós nem nos esforçamos muito. E eu acredito que temos que estar dispostos a não apenas investir algum tempo, mas um pouco de esforço com o Espírito Santo para estudar a palavra. Não sei quantas escrituras tenho para hoje, não vou ler todas, talvez umas 30 ou algo assim. E sabe, eu já tenho feito isso por um longo tempo, eu poderia citar a maioria delas, mas me sentei no meu quarto de hotel hoje e fui buscar cada uma dessas escrituras. E eu as li. Porque quanto mais eu leio esta palavra, mais viva, literalmente ela fica dentro de mim e fortalece a mim e alimenta a mim. E eu estou fazendo um pequeno alvoroço com o Espírito Santo, tentando fazer as pessoas perceberem que nós precisamos voltar ao que nós perdemos nos últimos anos, que é pessoalmente e sinceramente amar e estudar a palavra de Deus, e não apenas esperar ter alguém para nos alimentar o tempo todo. Amém? Então, se nós vamos lidar
com a tentação apropriadamente, então precisamos tomar uma decisão de que seremos estudiosos da palavra. E você diz, eu vou à igreja todos os domingos, isso não é suficiente, não é mesmo. Não é suficiente. Veja o seu programa todos os dias, Joyce, eu fico contente, espero que continue, mas isso não é suficiente. Sabe por quê? Porque o seu pastor não é Deus e eu não sou Deus. Você tem que dedicar tempo, precisa buscá-lo para ter o que você precisa. De qualquer forma, falaremos mais sobre isso neste fim de semana, mas você sabia que a Bíblia diz que a tentação precisa vir? Não há como viver a vida sem ser tentado. Se nunca tivéssemos tentações, não precisaríamos de fé. Não precisaríamos do domínio próprio que Deus nos deu. Se não houvesse tentação, não haveria pressão contra nada na vida. A tentação nos testa. A tentação mostra a qualidade de crente que nós somos. Vamos ver algumas escrituras. Vejamos Lucas 17, 1. Porque quero que aprenda isso. E disse Jesus aos discípulos, os laços, as tentações e armadilhas para seduzir ao pecado certamente virão. Elas certamente virão. Mas ai daqueles através das quais elas vêm. Mateus capítulo 18, verso 7. Ai do mundo por tais tentações do pecar e das influências para fazer o errado. É necessário que a tentação venha, mas ai daquela pessoa em cuja conta ou através de quem a tentação vem. Aqui está basicamente dizendo que não espere que a tentação não venha, e em vez de tentar chegar ao ponto onde nunca será tentado, apenas procure não ser uma tentação para ninguém. E aprenda a ficar um passo à frente do diabo, para que quando você for tentado, você esteja cheio de Deus e da sua sabedoria para saber como resistir a essas coisas imediatamente, para que você não caia na tentação. A oração modelo que Jesus nos ensinou, quando seus discípulos pediram, ensina-nos a orar. Nós temos a chamada oração do Pai Nosso, mas esta é uma oração modelo, e ele disse, não nos deixe cair em tentação. Ele não disse, ora para não ser tentado. Jesus não disse, ora para que você não seja tentado, mas ele disse, ore para que você não caia na tentação. Então a tentação está por vir, ela está no mundo. A nossa própria carne nos tenta, o diabo nos tenta, o diabo vai usar as pessoas para nos tentar. Eu duvido que qualquer um de nós aqui passe uma semana inteira sem ser tentado a ficar ofendido ou ficar com raiva de alguém. Quantos de vocês, lindos, maravilhosos, crentes incríveis, hoje foram tentados a ficar com raiva? Oh, meu Deus! Você deve estar brincando, eu tenho uma resposta melhor do que eu esperava. Foi quase 80% de todos que estão aqui. Quer saber? Eu sofri a mesma tentação esta semana. Sabia que geralmente você é tentado muitas vezes depois de uma grande vitória? Sabia disso? Às vezes você tem uma grande vitória, então de repente vem esta coisa e você... Meu Deus, será que não posso ter uma boa semana? Será que o mundo não pode me deixar em paz, me deixar ter uma boa semana? Quer saber? A única maneira de termos boas semanas é consistentemente vivendo em Cristo e aprendendo que a tentação faz parte da vida, que não precisamos nos sentir condenados ao sermos tentados, mas você precisa, no poder do Espírito Santo, resisti-la. Temos que aprender a resisti-la, e quanto mais cedo aprendermos, então melhor vai ser para nós. Jesus foi tentado. O próprio Jesus foi tentado. Vamos ver em Hebreus 4:15. Eu estava pensando na nossa audiência de TV que está conosco, e embora eu esteja aqui fazendo uma conferência em Houston, estamos muito felizes por você ter se ajuntado a nós pela TV no mundo todo. Tenho certeza que muitos já experimentaram a tentação de várias formas e talvez tenham pensado, se eu não fosse tentado, então eu poderia viver uma vida melhor, poderia ser uma pessoa melhor se simplesmente não fosse tentado. Mas a boa notícia é
que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo se você é um crente em Jesus Cristo. Agora, se você não recebeu Cristo como Salvador, você ainda não tem Cristo dentro de você, ainda tem fraquezas, mas pode trocar essa fraqueza por força. Simplesmente aceitando a Cristo como sacrifício pelo seu pecado, começando uma nova vida com Ele. Ficaremos felizes em poder ajudá-lo no seu relacionamento com Cristo. Você só precisa ligar para o número da tela e alguém falará com você e seus pecados serão perdoados, você terá uma nova vida com Cristo e você pode aprender a ser forte no Senhor e no seu poder, não ficando debaixo de tudo o tempo todo, mas acima das coisas e sendo um vencedor na vida. É maravilhoso para nós saber que o Salvador que nós amamos tanto, confiamos e acreditamos, que Ele entende o que é ser tentado. Não sei quanto a você, talvez seja coisa mais de mulher do que de homem, mas eu só queria que alguém me entendesse. Eu digo ao Dave, não importa se me entende ou não, diga que me entende. Quantos simplesmente amam quando chega para alguém e conta as suas aflições e eles dizem, olha, eu entendo. Eu entendo. Vocês não odeiam, senhoras, quando você diz algo para o seu marido e ele vira e diz assim, supere isso, bem? Não se preocupe com isso, não. Se preocupe com as crianças, vão crescer, vão ficar bem, não se preocupe com isso. E você fica, você realmente não me entende em nada? Dave e eu temos um acordo, ele só diz, eu te entendo. E mesmo sabendo que às vezes ele só diz isso porque é o que eu quero ouvir, isso ainda me faz sentir melhor. Mas Jesus te entende. Hebreus 4:15, pois nós não temos o sumo sacerdote que é incapaz de entender e simpatizar e ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas, enfermidades, responsabilidades e tentações. Mas nós temos um que foi tentado em todos os aspectos como nós somos, mas ele não pecou. Aleluia! Ele passou por tudo, resistindo a todas as tentações. E acredito que podemos fazer isso mais e mais à medida que crescemos nele. E chegaremos ao ponto em que conseguiremos ser fortes contra qualquer tentação. Jesus, sendo Deus e totalmente homem, em sua humanidade experimentou todas as tentações que você experimenta. Quero que você entenda isso hoje. Ele sabe como você se sente. Ele sabe como é ser ferido e ter dificuldades em perdoar alguém. Ele sabe como é sentir tudo o que você sente. E ainda assim, em sua divindade, ele foi capaz de extrair força do Espírito, resistindo a tudo, indo para a cruz, pagando por todas as fraquezas que nós não conseguimos resistir. Ele resistiu. E nós estamos felizes hoje pela cruz de Jesus e pelo sangue que Ele derramou e pelo que fez por nós. Não sei quanto a você, mas eu estou feliz. O verso 16 diz, vamos sem medo e confiantes e corajosamente aproximarmos-nos do trono da graça, o trono do favor imerecido de Deus para nós pecadores, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por isso é maravilhoso ao nos sentirmos fracos ou tentados, buscar a Deus imediatamente e perceber que Ele nos entende, que não se afasta de nós. Deixe-me dizer, seja você quem for neste lugar ou assistindo pela TV, não importa o que você tenha feito, Deus não afasta a face para longe de você. Deus está olhando para você, Ele está estendendo as mãos dele para você agora mesmo. E não é tarde demais para você ter um novo começo. Não é tarde para você começar de novo e não há poço tão profundo que Ele não possa descer até lá e te levantar. Amém? Amém. E muitos de nós são a prova viva de que você pode superar absolutamente qualquer coisa através do poder de Deus. Sem Ele não podemos fazer nada, mas através de Cristo nós podemos fazer todas as coisas. Jesus te entende. Eu sinto muito forte que há alguém que precisa estender a mão e pegar isso hoje. Ele entende o que você está passando, mas não acredite na mentira de que você nunca poderá ser livre. Não acredite nas mentiras de Satanás, acredite no que a palavra de Deus diz, porque aquilo que você acredita é o que você terá. Eu disse que aquilo que você acredita é o que você receberá. Eu disse que aquilo que você acredita é aquilo que você vai receber. A palavra diz assim, como você acredita, assim então será.
Em Lucas 4,13, você talvez não goste muito dessa escritura, mas vou te guiar através dela porque acho que ela é muito boa. Estou passando por toda a Bíblia com vocês. Lucas 4,13. Você sabe que Jesus foi tentado, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Interessante, não é? Levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser testado e tentado por 40 dias e 40 noites. Depois que ele passou por todas as tentações de Satanás e passou em todos os testes, o verso 13 diz: então, quando o diabo terminou cada ciclo completo da tentação. Eu amo isso, o ciclo da tentação. Você já notou que às vezes não é só um dia? É tipo, se na segunda-feira você passa por isso, depois aquilo volta na terça. Então na quarta algo mais acontece, na quinta algo mais acontece, você pensa: oh meu Deus, quando isso vai parar? Quando o diabo terminou o ciclo completo da tentação, ele temporariamente o deixou. Ou seja, se afastou dele até outro momento mais oportuno e favorável. Eu amo o verso 14. Então Jesus voltou cheio e debaixo do poder do Espírito Santo para a Galileia, e então a fama dele se espalhou por todos os lugares ao redor. Aqui está a boa notícia. Quando você passa por todos os testes e todas as tentações e você permanece firme, então você é duplamente cheio com o poder do Espírito Santo. E Deus pode te usar de uma maneira ainda maior do que Ele jamais te usou antes. Então o que quer que você esteja passando agora é um teste. E se você passar, você sairá mais forte do que estava antes de entrar nisso. E a unção e o poder dele aumentará em sua vida. E Deus será capaz de usá-lo para coisas maiores do que Ele jamais fez. Vamos lá. Amém? Alguns de vocês estão ficando mais fortes e nem sabem disso. Você tem odiado o que realmente vem a ser o seu melhor amigo. Amém? Não se surpreenda quando tiver tempos difíceis. Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias tentações e provações, sabendo que a provação da sua fé gera paciência. Eu descobri que essas coisas geraram muitas coisas em mim antes de chegarmos à paciência. Você sabe o que acontece quando é testado e tentado, quando a pressão vem a você ou a mim? O verdadeiro eu aparece. Não o eu espiritual que mostro para a igreja. Não aquele meu eu vitorioso que apresento a todos os meus amigos. Isso nos ajuda, na verdade nos ajuda quando passamos por coisas assim, porque é aí que somos capazes de ver nossas fraquezas e podemos buscar a Deus sabendo que Ele nos entende, que não há condenação, que podemos enfrentar onde estamos para que Jesus possa nos ajudar a chegar onde precisamos. E fazemos isso por Ele. Não precisamos fazer isso para ir para o céu. Vamos para o céu porque Jesus morreu por nós e acreditamos nele, mas eu quero servi-lo aqui na terra, e eu quero ser vitoriosa, e eu quero ter aquilo pelo qual Jesus morreu para me dar, e eu quero ser quem Ele quer que eu seja e fazer o que Ele quer que eu faça. Amém? Estou animada com todo o trabalho que Deus está fazendo na vida das pessoas ao redor do mundo, e acho que quanto mais faminto você estiver por Deus, mais feliz você vai ser. Amém? Eu me lembro de uma manhã quando me preparava para fazer o meu pequeno estudo bíblico, quando eu ainda estava lá no passado, fazendo isso na igreja em que eu trabalhava. Dave e eu tivemos uma discussão que não era incomum naqueles dias e eu estava muito brava, sabe? Insanamente brava. E em uma hora eu tinha que estar na igreja para pregar. Agora, você nunca fez nada divertido até tentar pregar com raiva. É que, de uma forma ou de outra, pelo menos para mim, eu acho que o que está na minha alma tem a parte de Deus que sai do meu espírito, e às vezes algumas das coisas mais profundas pode ser a raiva, e isso atinge as pessoas de forma incorreta. Então, eu tenho um temor reverencial de Deus em subir aqui e não estar correta com Deus e com as pessoas, porque eu não faço nada extravagante, então o que eu faço realmente precisa ser ungido. Eu realmente dependo da unção de Deus para manter seu interesse, porque, como eu disse, eu não canto, eu não toco um instrumento, sabe, eu conto uma história engraçada de vez em quando e eu nunca sei qual vai ser até que Deus me diga. Então, aqui é apenas eu, com a palavra de Deus, a minha Bíblia, e eu realmente preciso de Deus. E eu estava, sabe,
tendo um momento difícil naquela manhã, porque eu estava tão culpada, porque eu tinha me permitido ficar com raiva. E Deus me ensinou algo naquela manhã que tem sido muito valioso para mim por muitos anos, e espero que você apegue-se a isso hoje. Ele me levou a Efésios 4, que diz, quando você estiver com raiva, diz, tenha raiva, mas não peque. Vamos ver Efésios 4, 26. Como podemos ficar com raiva e não pecar? Eu achava que ter raiva era pecado. Isto vai libertar você hoje. Porque veja, o ponto é, ainda que você tenha um temperamento ruim, e fica bravo frequentemente, se sente culpado sobre isso, você nunca será livre. Porque a culpa é como uma esteira, ela só te cansa e nunca faz nada por você. Então o que você tem que fazer é ir a Deus com isto e dizer, eu sei que você ainda me ama, sei que isso não significa que eu não nasci de novo, a minha confiança está em ti, eu não quero ser assim mais. E eu sei que você pode mudar-me. Eu sei que a sua palavra pode mudar-me. E o que eu recomendo às pessoas é tomar a palavra de Deus como um remédio. Agora, sabe, se você tem uma dor de cabeça, você não coloca band-aid nela? Quem está com dor de cabeça não coloca band-aid na cabeça? Você vai tomar uma aspirina ou o que quer que seja. Se você cortar o dedo, você não enfia uma aspirina no dedo. Você coloca um band-aid? Nós somos tão inteligentes para saber como tratar as nossas doenças naturais, mas às vezes não sabemos como tratar nossas almas doentes. E a palavra de Deus é remédio para a sua alma. Mas se você tem um mau temperamento, ouvir um ensino sobre sucesso e prosperidade não te ajudará a superar isso? Se você tem um temperamento ruim, precisa ir para a concordância bíblica e buscar tudo que você puder sobre a raiva, entendendo que nesse meio tempo Deus não está bravo com você, que Jesus entende você, que você não tem que estar sob condenação. Mas se realmente amamos Jesus, não podemos ficar satisfeitos em continuar assim. Há algo em nós que diz, pelo amor de Deus, eu tenho que mudar porque quero glorificar a Ele na terra hoje. Eu não estou disposto a permanecer assim. Quero ver as pessoas chegarem ao ponto em que não vão lutar contra essas coisas porque acham que precisam fazer isso, senão Deus vai ficar bravo com elas e não amá-las se não fizerem, mas elas vão querer fazer isso por causa dele, porque elas o amam de todo o coração. Quando a tentação vem, espero que isso esteja acendendo algumas luzes para alguém. Toda vez que você é tentado, isto não significa que você seja um pecador terrível, significa que você é humano. E que o diabo não está feliz com você. Amém? E às vezes, quanto mais você faz o certo, por mais coisas que passe, porque ele vai ver se você realmente está falando sério e se vai se manter firme. Agora, Tiago 1,12. Abençoado é o homem que suporta a tentação, pois ao ser aprovado, ele receberá a coroa da vida do vencedor. Abençoado, feliz, a ser invejado é o homem que é paciente nas provações e se resiste sob tentação. Pois ao passar pelos testes e ser aprovado, receberá a coroa da vida do vencedor, que Deus prometeu aos que o amam. O que é a coroa da vida do vencedor? Nós procuramos no Dicionário Strong de palavras gregas originais, e a coroa da vida do vencedor seria como um distintivo da realeza. Era um tipo de distintivo que os esportistas ou os corredores ganhavam ao cruzar a linha de chegada ou sempre que obtinham uma vitória. E aquele distintivo da realeza dava-lhes acesso especial a lugares especiais. Seria como se você tivesse um distintivo para entrar na sala dos fundos conosco. Bem, o que Jesus está oferecendo a vocês é muito melhor que isso. Amém? Sabia que quando você está disposto a suportar, deixe-me perguntar, quantos, especialmente vocês jovens, estão dispostos a suportar não ser convidado para aquela festa? Perder alguns amigos, ficar em casa aí sozinho por 2 ou 3 meses, em vez de sair com pessoas que vão te arrastar para o fundo do poço e tentá-lo. Quantos aqui estão dispostos a suportar esta solidão?
Vamos lá, agora apenas ouça. Veja, a carne não gosta de passar por coisa alguma. Não sei se você sabe, mas somos viciados em conforto. Amém? Nós criamos escadas rolantes, elevadores, e não queremos sentir calor, nem sentir frio. E, meu Deus, nós geramos muita bagunça e já temos muitas conveniências. Mas se você suportar, digamos que você suporte esse tempo de solidão, e que você suporte ser deixado de fora e não ser convidado, então, depois que você passar por esse tempo de teste e provação, então Deus te dará a coroa da vida, ou este distintivo especial da realeza, que te dará acesso especial a lugares que só Deus pode abrir para você. Deixe-me dizer, Deus pode abrir portas que nenhum homem pode abrir, e é melhor você orar para que Ele feche aquelas portas que nenhum homem pode fechar. Eu não tenho mais interesse em tentar abrir portas e nem forçar a abertura de portas, tentando entrar naquele tal grupo social certo, estar com aquele ministro conhecido. Eu não quero estar com ninguém, eu não quero estar em nenhum lugar, eu não quero ficar perto de ninguém se Deus não colocar esta pessoa na minha frente e me dá-la como presente. Quando passar por dificuldades, lembre-se que vai sair como Jesus saiu do deserto, tendo sobrevivido a todas essas tentações, com um novo legado de poder do Espírito Santo e com uma nova unção, sairá com o distintivo da realeza, e o Espírito Santo te dará acesso a lugares que ninguém mais poderia abrir para você. Vamos lá, dê louvores a Deus. Agora vou te dar uma definição muito simples. Suportar significa durar mais que o diabo. Todos digam, eu sou mais forte que o inimigo. Eu sei mais do que ele. Eu posso durar mais que ele. Eu vou ser melhor nisso quando terminar. Agora, a tentação vem, em grande parte, em tempos de provação e dificuldades. Alguém fere seus sentimentos, você é tentado a ficar com raiva. Alguém faz algo muito ruim para você e você é tentado, assim como eu, a ter falta de perdão, a ficar ressentido e amargurado, a excluir a pessoa da sua vida, sabe? A contar a todos o que elas fizeram, falar mal delas e nunca mais falar com elas, a querer dar o troco, querer vingança. Oh, nossa, é lamentável como nós ficamos ao sermos feridos. Eu disse que é lamentável como somos quando ficamos feridos. E é claro que nós não nos lembramos de quantas vezes ferimos os sentimentos de outra pessoa. Você poderia me perdoar e ter um pouco de misericórdia, sabe? Eu não queria fazer isso. Mas a Bíblia nos ensina que podemos superar as tentações. Vamos falar sobre algumas maneiras de superá-las. Veja, 1 Coríntios 10, verso 13. E agora esta escritura é muito longa na Bíblia amplificada, sabe? Mas eu vou colocá-la ali em cima e vamos olhar para cada palavra. Sabe, eu decidi que vou começar a gastar mais tempo fazendo com que as pessoas realmente olhem para as escrituras. Sabe, você é abençoado e nem precisa procurar, colocamos tudo na tela para você. Talvez fosse melhor se você procurasse, mas levaria muito tempo. E porque eu realmente acho que algo maravilhoso acontece em nosso coração quando vemos isso. Eu acho que quando você ouve e vê, algo entra em você que não poderia entrar de outra forma. Então, nenhuma tentação, veja comigo, nenhuma tentação, nenhuma provação considerada para atrair ao pecado, não importa como ela vem, onde ela leva, te sobreveio, te atingiu, que não fosse comum ao homem. Então, você pode dizer, eu não estou passando por nada que outras pessoas não estejam passando também. Ah, você não disse com vontade, não disse mesmo. Eu não estou passando por nada que outra pessoa esteja passando. Vamos lá, facilite para mim hoje. Diga, eu não estou passando por nada que outras pessoas não estejam passando. Viu? Não foi tão difícil.
Ou seja, nenhuma tentação ou provação chega a você que esteja além da resistência humana e que não seja ajustada, adaptada e pertencente à experiência humana e que, como homem, possa suportar. Mas Deus é fiel à sua palavra e à sua natureza compassiva, e Ele em quem se pode confiar, para não permitir que você seja tentado e provado além da sua capacidade, força de resistência e poder para suportar. Eu amo isso. Mas junto com a tentação, Ele sempre também provê a saída. Você pode dizer aleluia? Deus, Ele sempre vai prover para você a saída. Os meios de fuga para um lugar de pouso, para que você possa ser capaz, forte e poderoso para suportar tudo com paciência. Então vejamos aqui 5 maneiras de como Deus nos ajuda a passar ou sair das situações que vêm contra nós. Quantos passam pelo que estou falando? Tem situações que vêm contra você? Quantos não querem continuar falhando e querem passar no teste e serem vitoriosos? E, sabe, muitas vezes nos preocupamos demais com de onde vêm as nossas provações. Será que isso é de Deus? Não entendo se isso é de Deus, porque é do difícil. Isso é do diabo, eu te repreendo, diabo, eu não vou tolerar isso. Na verdade, eu não tenho que falar disso hoje, mas se você fizer um estudo profundo, teológico sobre isso, descobrirá que algumas provações Deus nunca tenta o homem a pecar, sabe? Ele não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta nenhum homem, mas quando estamos em tempos de testes e provações, se existem fraquezas em nós que Deus quer fortalecer e mudar, então elas aparecerão durante esse período de tempo e por esta razão elas acabam cooperando para o nosso bem no final, porque nos mostram coisas que estavam escondidas enquanto tudo está vindo bem em nossas vidas, mas quando vem um pouco de pressão, essas coisas que você não sabia que estavam lá pulam para fora. Eu tenho uma dúzia de pessoas que estão me entendendo aqui. Preciso dizer novamente. Você já fez alguma coisa que te surpreendeu muito e você disse: nossa, de onde veio isso? Sabe, ainda me lembro quando os meus filhos eram pequenos, eu estava absorvendo tudo isso. E, cara, eu vou te dizer, eu era tão espiritual durante o dia quando não havia ninguém em casa. Ah, meu Deus, eu vou te contar, eu me dava bem com todo mundo, eu amava todo mundo quando ninguém estava lá. É isso aí. Eu tinha uma maravilhosa ideia, essa teológica, espiritual. Era tudo entregarei. Eu ouvia minha música, eu ouvia fitas de pregações daquela época, e eu era muito espiritual. E sabe, eu me lembro de um dos meus filhos, uma delas está aqui hoje, a Sandra. Ela deixava as coisas cair o tempo todo, sabe? Não é assim, Sandra? Você não deixava cair? E ainda me lembro dela deixar um prato cheio de sopa cair no chão da cozinha à noite. Na época nós tínhamos tapetes na cozinha. Imagine limpar aquela bagunça, limpar tudo aquilo. E às vezes eu me lembro da Sandra entrar pela porta dos fundos uma noite, eu estava sempre na cozinha, tudo deixarei. E a garagem ficava bem aqui, ela entrou pela porta e tropeçou no degrau e deixou cair tudo pela sala. Será que você nunca consegue entrar nessa sala sem destruir tudo enquanto você entra aqui, criatura? Agora, como você sai de... Porque veja bem, enquanto não houver pressão... Vamos, estou falando com você. Eu disse que enquanto não há pressão, nunca se sabe o tipo de fruta enquanto ele não é espremido. Alguém já teve seus frutos espremidos esta semana? E então, na verdade, se você souber como lidar com isso, você pode pedir a Deus para te perdoar, pode pedir desculpas a alguém. Com certeza todos precisamos fazer isso. Mas você pode dizer, quer saber, Deus? Na verdade, eu estou feliz que isso tenha acontecido porque Deus, identifiquei algo que
Você precisa trabalhar? Deus, não posso me mudar, mas estou disposta a ser mudada se quiser trabalhar comigo. Vamos lá, isso não parece bom e refrescante? Mas o que eu fiz por anos e anos e anos? Eu não entendo, eu sou tão terrível, eu sou uma péssima mãe, eu nem sei se sou salva, como eu poderia considerar ensinar um estudo? O que faz pensar que eu posso ter um ministério na vida? Meu Deus, o que faz pensar? E o diabo estava em algum lugar. Porque é isso que ele quer. Nós temos que saber quem somos em Cristo. Precisamos saber que nós temos um sumo sacerdote que nos entende. Ele nos entende. E quer saber? Quando seu filho tem 1 ano, você não espera que ele haja como se tivesse 20 anos. Você não espera que seu filho de 3 haja como se tivesse 30? E Deus entende onde nós estamos e o quão longe estamos com Ele. E eu posso te dizer, e eu acredito nisso com todo o meu coração, não importa nem um pouco para Deus que você ainda não tenha chegado, a única coisa com que Ele se preocupa é se você está prosseguindo. Você me ouviu? Não fique chateado por não ter crescido. Fique feliz por estar crescendo. Aleluia. E quer saber, vocês são todos maravilhosos, não estariam aqui se não quisessem fazer o certo? Talvez alguns aqui, alguém te drogou e te trouxe, e você realmente não queria vir, sabe? E você deu uma olhada em mim e pensou, eu não gosto dela, eu nem sei o que estou fazendo aqui. Mas, no entanto, oramos para que Deus se aproxime de você e te ajude, sabe? Mas a maior parte de vocês que estão aqui porque querem seguir com o plano de Deus para a sua vida. Amém? Então, por que você não se elogia e diz, eu estou a caminho de grandes vitórias na minha vida? Bem, ok, então, não há tentação que não possamos resistir. A primeira coisa a se fazer é não se sentir condenado porque é tentado. Já falamos sobre isso. A segunda coisa a se fazer é, no minuto em que sentir a tentação, ou, ainda mais importante, se você tem uma área em sua vida que sabe que é uma tentação bastante consistente, então não espere até que seja tentado para orar. Ore com antecedência, regularmente, para que, quando você enfrentar esta situação, você não cairá em tentação. Jesus disse, ore para que você não caia em tentação. Não se sente como a metade de um bolo de chocolate e tente repreender as calorias. Não ore depois de comer o bolo para que você não ganhe peso. Em vez disso, todas as manhãs, quando passar tempo com Deus, ore para que você não coma demais durante o dia. E seja capaz de resistir a qualquer tentação que venha, porque você reconhece e sabe que isto é uma fraqueza de sua personalidade. Se você é tentado a querer controlar todas as situações, se você é tentado pelo egoísmo, se você tem áreas de fraqueza sexual em sua vida, não espere até que você esteja afundando em um caso completo de tentação. Ore regularmente e até mesmo encontre um bom amigo em quem você possa confiar. Compartilhe, preciso de ajuda nesta área. Eu preciso que você ore por mim para que eu possa superar isso e ser capaz de fazer o que Ele quer que eu faça. Agora, eu escrevi isso no meu diário esta manhã, e eu mantenho diários há anos e anos e anos e anos e anos, há provavelmente cerca de 35 anos. Isto é algo que faço todas as manhãs, e isto foi o que escrevi no meu diário hoje. Creio que a oração é a nossa única esperança de receber a ajuda que nós precisamos. Ela é nossa arma secreta. A oração é um mistério cheio de poder. Quem consegue entender o mistério de que Deus precisa que oremos para que Ele possa fazer algo? Mas a Bíblia diz, você não recebe porque não pede, então a questão é, se você não pedir ajuda, você não vai receber. A menos que alguém de oração esteja orando por você. Graças a Deus que tem pessoas orando por nós quando não sabemos orar por nós. Mas sabe, quando você cresce um pouco e sabe orar, então precisamos aprender a orar sobre todas as coisas, todas as circunstâncias e crer imediatamente. E se você olhar para a oração corretamente e perceber como é simples, você não tem que fazer nada grande, religioso, hiper, super, enorme, uma grande obra religiosa com isto, mas é apenas ter uma, comunhão
contínua com Deus o dia todo, permitindo que Ele entre em todas as áreas da sua vida, e sempre que você se sentir um pouco cansado ou tentado, ou até mesmo achar que ficará com raiva, eu tive que orar várias vezes nesta semana. Deus, me ajude a não ficar com raiva, me ajude a não ficar brava. Eu não queria, mas eu ficava. Mas eu me recusei a ficar desse jeito. Então comecei a orar: Deus, me ajuda, me ajuda. Em qualquer área que você for tentado, comece a orar: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda a perdoar. Me ajuda a superar isso. Me ajuda a não ter uma atitude ruim. Me ajuda a não ter inveja das bênçãos das outras pessoas. Sim, às vezes eu sinto inveja. Você já sentiu inveja? Oh, não, você é muito espiritual para isso, eu sei. Você já sentiu inveja? Ei, alguém consegue algo que você queria aí? Daí você pensa: bem eu. Odeio te dizer, mas é provável que você não consiga o que quer até ficar feliz por alguém que está recebendo aquilo que você esperava e não recebeu ainda. Acho que vou repetir isso, é tão divertido. É mais do que provável que você não consiga o que quer até ficar feliz por alguém que recebeu aquilo que você queria receber. E talvez mais de uma vez. Em verdade, eu vos digo. E novamente eu digo a você, como Paulo, regozije-se no Senhor, e novamente eu digo, alegre-se. É mais do que provável que você não terá o que quer, até que consiga ficar feliz por alguém que recebeu o que você quer enquanto você ainda não recebeu. Esta é uma boa palavra para hoje. Joyce, eu não consigo evitar não me sentir feliz por eles. Você não consegue evitar como se sente, mas pode orar imediatamente: Deus, eu não vou ficar com inveja, eu não quero ter inveja. Deus, me ajude a ficar feliz por eles. E daí você reúne todas as suas forças e diz: eu te parabenizo, estou feliz por sua bênção, é a coisa mais incrível. Mesmo sentindo suas entranhas se rasgando, você faz o que você sabe que deve fazer. Se você fizer o que sabe que deve fazer, os seus sentimentos alcançarão sua decisão. Isto é algo para se escrever. Se você fizer o que sabe que deve fazer, seus sentimentos se alinharão à sua decisão. São boas notícias, não são? Então ore. Meu Deus, sabe Jesus, no jardim do Getsêmani, passando por alguns dos piores testes e provações. E veja você, ele foi tentado a fugir da vontade de Deus. Isto é uma tentação. Você já foi tentado a desistir do que sabia que Deus queria que você fizesse? Você já tentou desistir das coisas e dizer: isto é muito difícil, eu não posso fazer isso. Todos nós já fomos tentados. Mas ele orou, e orou, e orou. E ele estava sob tanta pressão que a Bíblia diz que ele suava grandes gotas de sangue. Ele foi aos discípulos e os encontrou dormindo. E ele disse: vocês não podem orar comigo por 1 hora? O espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que ele estava dizendo? Que você tem o que precisa como um crente nascido de novo, você tem o que precisa aí dentro, mas todos nós também temos uma carne fraca. E é por isso que precisamos orar, nós precisamos orar, para que Deus nos ajude a ser fortes por dentro, que não importa o que venha contra nós, vamos resistir. Deus nunca nos disse para orar para não termos problemas. Ele nos disse para orar para que fiquemos firmes durante as tempestades. Amém? Não importa de onde elas vão vir. Se é algo que Deus permitiu, se é algo que o diabo está fazendo, se é algo que eu trouxe para a minha vida através da minha tolice, não preciso tentar descobrir. Eu posso perguntar a Deus: eu abri uma porta em algum lugar? E Ele me mostrará se abri ou não. O meu objetivo é ficar firme na tempestade. Firme, porque eu não quero passar pelo mesmo teste de novo durante toda a minha vida. Quero passar nos testes e ir para coisas maiores em Deus, amém? E com certeza você também. Eu quero a coroa do vencedor, eu quero esse distintivo da realeza no espírito, amém? Veja-se usando esse distintivo. Uau! Então Deus lhes disse para orar. Ele diz: vocês precisam orar porque esta noite todos vocês vão cair. Todos serão ofendidos e todos vão debandar. E como sempre, o velho Pedro aparece e diz: Senhor, se todo mundo te deixar,
Eu nunca te deixaria. Nunca deixaria. Não tenho tempo para todas essas escrituras, mas eu nunca, e nós sabemos o que aconteceu com Pedro. Ele foi tentado e ele descobriu uma fraqueza nele que ele não sabia que tinha. E o que aconteceu com Pedro realmente acabou sendo muito bom para ele, porque aquilo expôs algo nele, ouça-me, aquilo expôs algo nele que tinha que ser tratado antes que Deus pudesse usá-lo da maneira que ele queria usá-lo. Jesus diz que devemos orar para que não caiamos em tentação. Ele nunca diz que devemos orar para que nunca sejamos tentados, porque todos somos tentados às vezes. Isto é parte da vida. Não há pecado em nós sermos tentados. O pecado vem quando nós caímos na tentação e então cedemos à sua plenitude. Mas com o poder do Espírito Santo, podemos ser ousados e corajosos e podemos resistir ao pecado. Deus vai te ajudar a resistir a qualquer tentação. Quero que sempre se lembre disso.